bom. Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado O que há de errado com o mundo, do autor britânico Gilbert Keith Chesterton, também conhecido como G.K. Chesterton. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1910, mas assim, é impressionante como ele é atual em diversos pontos, claro. E o autor do livro foi um dos grandes homens da virada do século. Ele nasce em 1874 e falece em 1936. Para mais informações a respeito do currículo do Chesterton, que é extenso pra caramba, deem uma olhadinha no vídeo sobre o homem que era quinta-feira. Vou deixar um link aqui em cima para vocês e na descrição do vídeo também. Aproveite e já pegue a dica daquele livro que é maravilhoso. Mas então, o Chesterton, além de muitas outras coisas, foi um escritor prolífico, tanto de ficção, né, como o caso do homem que era quinta-feira, como de não ficção, como o nosso livro de hoje, certo? Então, este livro aqui foi escrito mais ou menos ali na mesma fase, né, na mesma época do Homem que era Quinta-feira. Estamos na era eduardiana na Inglaterra, poucos anos após a era vitoriana, hein? Então nós estamos aí num período de grandes mudanças. Então nós temos a Revolução Industrial já há muito consolidada, as classes sociais estão bem marcadas, tá? E nós temos aí uma grande distância entre uma e outra. Nós temos o interesse pelo socialismo aumentando cada vez mais, e aqui na introdução deste livro, desta edição, na verdade, escrita pelo professor Rodrigo Gurgel, na página 11, ele diz o seguinte: a filiação aos sindicatos crescia de forma expressiva, de 2,5 milhões de trabalhadores em 1901 para 4 milhões em 1913. E estes, lutando por representação parlamentar, fizeram com que o Labour Party, fundado em 1900, pulasse de 2 deputados em 1901 para 50 em 1906. Além disso, nós tínhamos também a condição da mulher em voga e o movimento sufragista estava a todo vapor. Em termos de artes, nós estamos na Belle Époque, que surge na França e vai tomando a Europa também. Nós tínhamos no teatro o Bernard Shaw fazendo muito sucesso com suas peças engajadas. Bernard Shaw, aliás, um socialista fabiano, preocupadíssimo com a situação dos trabalhadores, mas, por outro lado, né, gente, a gente precisa sempre olhar mais uma vez quando a gente encontra alguém por aí sinalizando virtude. Aprendam isso. Enquanto ele está lá todo preocupado com a situação dos trabalhadores, ele estava também muito a favor da eugenia. Controle de natalidade dos pobres, veja bem. Na literatura também você tem o crescimento da ficção científica. Os livros do H.G. Wells, por exemplo, já faziam bastante sucesso. H.G. Wells também, um socialista fabiano. Chesterton, que era uma figura que não poderia ligar menos para em que lugar você se encaixa no espectro político, né? Ele fazia amizade fácil com todo mundo, porque provavelmente ele foi o cara mais legal do mundo. E ele era muito amigo do Bernard Shaw e do H.G. Wells também, mesmo não concordando em nada com as ideias de cada um deles. Bem, além de tudo isso, nós tínhamos a educação britânica em crise e nós temos também os ânimos inflamados Europa fora, né? Aquele cenário para a Grande Guerra já estava se formando. E bem, em meio a tudo isso, nós temos lá o Chesterton analisando o estado de coisas, né, periclitante de seu país. Então, enquanto ele observava a vaca indo para o brejo, ele resolve fazer alguma coisa, escrever este livro. E ele escreve este livro com o intuito de tentar mostrar, né, na verdade, o que havia de errado com o mundo de sua época. E ele sabia que o título do livro lhe causaria dor de cabeça. Ele seria chamado, no mínimo, de arrogante por seus detratores. Mas a verdade é que ele não estava ligando muito, não. Ele só fez uma pequena alteração no título do livro, né, que anteriormente se chamava apenas O que há de errado. E por que ele fez essa pequena modificação? Bem, ao dizer coisas como, por exemplo, vou ali no meu escritório fazer o que é de errado, as pessoas achavam no mínimo estranho. Mas essa é a história que ele conta aqui na apresentação do livro, na verdade na dedicatória do livro. Ele dedica este livro aqui a um amigo seu que era membro do parlamento. Mas enfim, pode ser só uma história para fazer graça, né? O humor britânico. Chesterton era muito bem-humorado. Então assim, apesar dele tratar de assuntos cascudos aqui ao longo deste livro todo, em diversos momentos você vai se pegar dando uma risadinha, porque ele era engraçadão. Mas tá, vamos ao livro propriamente dito. Bem, este livro aqui é dividido em 5 partes. E cada parte, por sua vez, é dividida, olha lá, em capítulos curtos, né? O que facilita a vida do leitor, não é mesmo? Cada um desses tópicos vai levar de 3 a meia dúzia de páginas para ser desenvolvido. Mas a minha sugestão, pessoal, mesmo sendo um livro bem divididinho, assim, é que você faça essa leitura de forma corrida. E com isso eu quero dizer que você não deixe aí grande espaço entre a leitura de um tópico e outro, sem grandes interrupções, né, para que você siga direitinho a linha de raciocínio e não se perca. Este livro não é particularmente difícil.
A linguagem do Chesterton é bastante fluida, né? Você vai vendo que ele expõe suas ideias com bastante clareza. E ele tem aquela coisa didática, né? De dar muitos exemplos. Mas este livro aqui requer que você mantenha em mente o contexto em que ele foi escrito, ou seja, a Inglaterra eduardiana. Mas ao longo da leitura você vai vendo que, mesmo tendo o tempo e o espaço bem definidos, ele poderia muito bem ter sido escrito, se não em sua totalidade, pelo menos algumas partes, aqui mesmo, no Brasil de ontem de manhã. Enquanto ele estiver falando sobre os problemas políticos, sociais, educacionais da Inglaterra eduardiana, nós, leitores, vamos fazendo pontes com o nosso estado de coisas. Ele responde a pergunta que gera aqui o título de seu livro, logo no final do primeiro tópico mesmo. Página 28, olha só. Chamei este livro de O que há de errado com o mundo, e a conclusão do título pode ser tirada de forma clara e fácil. Errado é não nos perguntarmos o que está certo. Então, todos nós temos as nossas ideias aí a respeito do que está errado. E conversando com os outros, né, nós vamos chegar aí a conclusões parecidas, se não exatamente as mesmas. Isso sobre o que está errado. Mas sobre o que está certo e, portanto, o que deve ser mantido, ou até mesmo sobre como corrigir aquilo que está errado, aí, meus amigos, a gente pode passar horas, dias, anos discutindo. Mas, de qualquer forma, né, o primeiro passo é o quê? É identificar o que está errado mesmo. A solução do problema vem depois. Então, é essa reflexão a respeito do que havia de errado na Inglaterra eduardiana que ele propõe aqui. E será que os problemas identificados por Chesterton há mais de 110 anos foram solucionados? A saber, não é mesmo? Bem, o ponto principal deste livro, a meu ver, é o de que, ao invés de olharmos para trás, vermos o que deu certo no passado e tentarmos adaptar aquilo no presente, nós simplesmente nos condicionamos a olhar para frente. Ou pelo menos muitos de nós fazem isso, hein? Em algum momento, boa parte da população parou de acreditar que conservar o que houve de bom, ou até mesmo resgatar algo de bom do passado, é ruim, é ultrapassado. E que novas ideias que nos impulsionam para o futuro, que não existe, né? Para pensar. O futuro não existe, ele está só na nossa cabeça. A gente tem as nossas esperanças, né? Isso aí, ó. Pode ser um norte para você, mas ainda não existe. Então, se o futuro ainda não existe, só está na nossa cabeça, ele é o quê? Ele é idealizado. E, portanto, pode ser uma maravilha, né? E aqui ele está falando do progressista, né, empolgado com novas ideias. Por algum motivo, esse fiar-se num futuro distante passou a ser valorizado em detrimento daquilo que deu certo no passado. Então as pessoas foram condicionadas a pensar simplesmente que conservadorismo é ruim, progressismo é bom. Você já experimentou perguntar para alguém que pensa assim, por que essa pessoa pensa assim? Pela internet não vale, tem que ser pessoalmente. Fazer esse tipo de pergunta em rede social dá tempo para a pessoa caçar uma resposta pronta por aí. Tem que ser de supetão. Ah, porque a moral e os bons costumes... Mas pera lá, por que a moral e os bons costumes são ruins? Ah, mas a família tradicional brasileira... E meu amigo, por que a família tradicional brasileira é ruim? Se você vive em uma família que não é tradicional e tá tudo bem, por que o seu vizinho, que vive em uma família tradicional e tá tudo bem também, é ruim? E famílias problemáticas e difíceis e infelizes existem desde sempre. Vocês se lembram lá do início de Ana Karenina? Até peguei o meu aqui, ó, pra gente refrescar a memória. Olha lá, todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é-o à sua maneira. A tradução dessa primeira frase vai variar um pouquinho aí, a depender da sua edição, mas é isso. Enfim, esse tipo de pergunta feita de supetão para alguém que já está condicionado a pensar dessa forma pode dar um tilt. Essa pessoa vai precisar passar um tempo pensando nisso para chegar à conclusão própria, né? E aí, meus amigos, nós temos outro problema nos dias de hoje, né? Que Chesterton não previu, que é aquela questão de que nós, né, 110 anos depois de Chesterton ter escrito este livro, estarmos aí em uma sociedade bombardeada por informações o tempo todo, sejam elas verídicas ou não. E aqui eu não estou nem me referindo a apenas informações com relação às notícias do dia. Vocês aí que são da minha geração, né? A gente pega ali o TikTok, por exemplo, e a gente observa aquela linguagem toda fragmentada, né? Vídeos de 15 segundos, é um negócio assim que... E você vai mexendo ali na barra de rolagem, o negócio é infinito. Você pode passar fácil, sei lá, meia hora preso ali naquele universozinho de informações fragmentadas. Então está cada vez mais difícil de se concentrar para pensar em algo sozinho, sem se pegar pensando, não, pera, com o celular na mão, né? Deixa eu ver aqui o que fulaninho disse sobre isso. Mas veja bem, pensar sozinho, formular as próprias ideias, nunca foi fácil para ninguém.
A gente precisa de pessoas como Chesterton, que passou, sei lá, horas e horas de sua vida dedicado a elaborar e organizar suas ideias para colocá-las neste livro. Agora, 112 anos depois, na verdade, né, só nos resta o quê? A gente só precisa ler o livro e decidir se concorda ou não com ele. Então vamos voltar para o contexto aqui deste livro. Bem, em 1910, as ideias socialistas estavam em voga e se espalhando cada vez mais, certo? Só lembrando que Chesterton não era socialista, mas também não era um metacapitalista. Ele também se horrorizava com a pobreza crescente na Inglaterra, enquanto lords tinham, sei lá, várias propriedades. Isso só para citar um exemplo, aqui ele vai dar vários outros, tá? Mas então, o socialismo ainda era um idealismo. Os desdobramentos da implementação do socialismo mesmo, e aqui a gente abre aquele parêntese de sempre para lembrar que Lenin, né, dizia que o objetivo do socialismo era o comunismo. Busque fonte, seja feliz, tá? Mas então, os desdobramentos do socialismo ainda estavam por vir. A Revolução Russa, né, de 1917, ainda levaria mais 7 anos para se consolidar. Pessoas como Chesterton temiam esses desdobramentos. Simplesmente porque não sabiam o que esperar, né? Ainda não aconteceu. Ninguém sabia o que ia acontecer, não é mesmo? Nós temos aqui, ó. Os homens inventaram novos ideais porque não se atrevem a buscar os antigos. Olham com entusiasmo para frente porque têm medo de olhar para trás. Nós temos também uma frasezinha icônica aqui deste livro que diz o seguinte, ó: o futuro é uma parede branca na qual qualquer homem pode escrever seu próprio nome, tão grande quanto queira. O passado já está abarrotado de rabiscos ilegíveis de nomes como Platão, Isaías, Shakespeare, Michelangelo, Napoleão. Então, para desenvolver essa ideia aqui no livro, ele também vai se lembrar bastante do Renascimento, que de certa forma também foi isso, né? Foi um movimento de pera lá. O que foi que deu certo anteriormente, né? Como é que a gente pode aproveitar isso que deu certo? Isso ao invés de sair correndo loucamente, né, para frente, para abraçar esse futuro incerto. Finalzinho da página 42, olha só. Todos os homens da história que fizeram algo pelo futuro tinham os olhos fixos no passado. E não preciso mencionar o Renascimento, pois o nome fala por si só. A originalidade de Michelangelo e Shakespeare principiou com o desenterrar de vasos e manuscritos velhos. E aí ele vai dizer que nesses momentos periclitantes, né, geralmente as pessoas procuram pelo homem prático, né, em letra maiúscula. Sobre isso ele diz o seguinte, ó: em nossa época despontou uma fantasia singularíssima, a de que, quando as coisas vão muito mal, precisamos de um homem prático. Seria muito mais verdadeiro dizer que, quando as coisas vão muito mal, precisamos de um teórico. Um homem prático é alguém acostumado à mera prática cotidiana, a maneira como as coisas funcionam normalmente. Quando as coisas não estão funcionando, é preciso do pensador, do homem como uma doutrina que explica por que elas não estão funcionando. Enquanto Roma arde em chamas, é errado tocar violino, mas é correto estudar teoria hidráulica. E aí mais pra frente ele vai dizer o seguinte, ó: mas quando chegamos a perguntar qual a necessidade dos homens normais, qual o desejo de todas as nações, qual a casa ideal, ou a estrada, ou a regra, ou a república, ou o rei, ou o clero ideal, então nos deparamos com uma estranha e irritante dificuldade, própria do tempo presente, e precisamos parar por um instante e examinar o obstáculo. A questão é essa, ninguém quer parar para analisar o obstáculo. As pessoas querem respostas imediatas, né? Mesmo que fragmentadas, né? Elas não buscam, não se dão ao trabalho de buscar fontes. Então, em geral, as pessoas que têm as respostas mais fáceis convencem mais. Então tá, mas em meio a tudo isso, onde é que fica o livre pensador? Olha lá, o único livre pensador autêntico é aquele cujo intelecto está tão livre do futuro quanto do passado. Tão pouco se preocupa com o que será quanto o que já foi. Só lhe preocupa o que deve ser. E aí ele continua, olha só. E para meu atual propósito, devo insistir de maneira especial nesta independência abstrata. Já que tenho de discutir o que há de errado, eis uma das primeiras coisas que está errada. A profunda e silenciosa suposição moderna de que as coisas do passado tornaram-se impossíveis. E aí lá embaixo, na página 46, ele diz o seguinte, ó: esta é, como eu disse, a primeira liberdade que reivindico. A liberdade de restaurar, de restabelecer. Só reivindico poder eu escolher entre todas as ferramentas do universo, e não admitirei que nenhuma delas esteja sem fio só porque já foi usada. E aí perceba que o futuro temido por Chesterton em 1910
é para nós o passado. Então nós já vimos os desdobramentos temidos pelo Chesterton. Continuando, ele considera que esse olhar para o passado é importante, mesmo porque mais para frente aqui no livro ele vai dizer que muitas dessas ideias consideradas novas, na verdade já não são tão novas assim. Ele dá o exemplo da revolução. Muitos acham que revolução seria a solução para tudo, né? Estamos em 1910, perceba. Ele vai dar o exemplo da Revolução Francesa. O que geralmente as pessoas destacam da Revolução Francesa é aquela listinha de ideais, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. E que muitos de nós se contentam com essa informação, né, com esse slogan, mas poucos se interessam por saber, né, os desdobramentos da Revolução Francesa. E o que aconteceu com os revolucionários, né? Será que o Robespierre viveu ali uma velhice tranquila? Se na época de Chesterton as pessoas já se contentavam com informações picadas, imagine hoje, não é mesmo? Olha só, na página 53, ele diz isso aqui, ó. Não tem a mínima intenção de propor um ideal novo. Nenhum ideal novo, imaginável pela loucura dos sofistas modernos, seria tão assustador quanto a realização de qualquer um dos antigos. No dia em que se realizarem quaisquer máximas copiadas em cadernos, as nações serão tomadas por uma espécie de terremoto. Só há uma coisa nova a fazer sob o sol: olhar para o sol. Se o tentarmos num dia claro de junho, saberemos que os homens não olham diretamente para seus ideais. Só há uma coisa realmente assustadora a fazer com o ideal: realizá-lo. Encarar o ardente fato lógico e suas pavorosas consequências. Fazer parte de uma turba que pede algo, parece que depois que a coisa dá certo, né, algumas pessoas que gritaram tanto para que aquilo desse certo, meio que passam a fingir que não é com elas. Olha essa marcaçãozinha que eu fiz aqui na página seguinte, ó. Os homens nunca se fartaram da justiça política, fartaram-se de esperar por ela. Inglaterra Eduardiana de 1910, hein? Mas então, como eu ia dizendo, o Chesterton era um conservador, mas ele era também uma pessoa bastante crítica. São os melhores tipos de pessoa, não é mesmo? Bem, ele vai criar aqui num dado momento 3 personagens. Só para ilustrar aqui as ideias dele. Mas então, ele vai criar um cara chamado Hudge, que é um progressista com ideias pra frentex, aquela coisa maravilhosa. Nós temos também o Gudge, que é um metacapitalista. E nós temos também, em meio a tudo isso, o Mr. Jones, que é o homem comum, que vai acabar sendo um joguete aí nas mãos desses dois, veja bem. Por um lado, você tem aquele cara que grita por igualdade, liberdade e fraternidade, mas vai tolher a sua liberdade na primeira oportunidade que lhe for dada. Vai coletivizar, vai dar oportunidades iguais e garantir resultados iguais. Então todo mundo vai entrar na escola e ninguém vai repetir o ano, vai ser maravilhoso. Enquanto o outro vai sugar o Mr. Jones ali em seu emprego. Ele precisa trabalhar para seu sustento, então ele vai aceitar as condições ali que lhe são impostas. Sua esposa também vai começar a trabalhar fora para ajudar a garantir o sustento da família, e a carteira assinada parece uma excelente ideia. Direitos e deveres iguais, né, para homens e mulheres começa a ser ali uma ideia excelente. Então perceba que Mr. Jones e sua família passam a ser jogados de um lado para o outro. Enquanto isso, ninguém pergunta o que Mr. Jones quer. E se perguntam, estão apenas fazendo de conta que estão interessados em saber, sabe? Mas nós estamos aqui, ó, lendo Chesterton, e ele está realmente interessado em saber o que é que Mr. Jones quer. Aliás, não só o Mr. Jones, todos nós aí também, certo? Mas Mr. Jones está lá para nos representar. E bem, o que é que ele quer? Se você enxugar toda a lista de coisas que Mr. Jones quer, o que vai surgir ali no final é uma resposta bastante simples. Ele quer um lar. Então, num primeiro momento, um ambiente coletivo, cheio de gente ali o tempo todo, parece até sei lá, parece divertido. Mas você já viu aquele filme Doutor Zhivago? Chega uma hora na vida em que você só quer uma porta para poder fechar e ficar lá dentro daquele cômodo sozinho, em silêncio. Ninguém quer passar o resto da vida numa república de universitários. Acredite, vai chegar uma hora na vida em que você só vai querer sossego. E ele vai dizer uma coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda, mas é isso mesmo. Ele vai dizer que sua casa, né, o seu apartamento, enfim, seu lar, né, o lugar onde você mora, é o único lugar em que você pode ser 100% livre. Ah, mas eu pago aluguel, eu pago imposto. Você chega em casa, fecha aquela porta que dá pra rua, pronto. Você vai fazer o que você quiser ali dentro. Se você quiser tomar um banho, você toma. Se você quiser comer alguma coisa antes de tomar banho, você pode. Não, enfim. Ninguém tem nada com isso, é maravilhoso. Ele vai dar um exemplo aqui de pessoas que fazem piqueniques
na sala mesmo, né, no chão da sala. A casa é tua, se você quiser comer no chão, você come, né? Então ele é a favor do direito à moradia. Na verdade, as condições para que a pessoa possa conquistar sua moradia. Essa questão da situação financeira que leva a mãe de família a trabalhar fora, a deixar os filhos na creche, né, aos cuidados de funcionários do governo, sem parar muito para pensar a respeito, porque a situação exige que isso seja feito. Essa situação da mulher que passa a se dedicar a uma função especializada leva a Chesterton a discorrer sobre o feminismo, que em 1910 só tinha passado pela primeira onda ainda. O sufrágio ainda estava sendo discutido, por exemplo. E é aqui, nesta parte do livro, que ele vai, né, compartilhar suas opiniões mais impopulares. Principalmente para os dias de hoje, para dizer o mínimo, tá? Vai ter muita gente lendo essa parte do livro e se irritando. Mas a questão, pessoal, é que ele parte de um argumento até fofo, de que as mulheres, né, antes de precisarem sair de casa para trabalhar, tinham a função mais importante do mundo, né? Vocês se lembram daquela frase? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo? Ou seja, criar pessoas, né? A criação dos filhos é para Chesterton uma função muito mais importante do que a criação do mundo lá fora, das leis e da manutenção da ordem. De novo, esta é a opinião dele, a gente pode concordar ou discordar. Bem, o ponto dele aqui é o seguinte: enquanto muitas mulheres precisaram deixar seus filhos em creches, né, para ajudar ali na manutenção da própria casa, muitas outras o fizeram por opção. E aí ninguém tem nada com isso, não é mesmo? Bem, a questão é que uma coisa foi levando a outra. A formação do indivíduo passa a ficar nas mãos do Estado. Olha lá o HUD, né, o socialista olhando e rindo, né? Bem, a questão é que tá todo mundo ali na escola aprendendo tudo igualzinho. Aqui, mais uma vez, ele não está considerando a mulher que rala no trabalho das 8 às 5 da tarde, chega em casa e cria seus filhos também. Orienta, nas lições de casa. Muitas de nós fazem isso muito bem. Ele está pensando naquelas pessoas que simplesmente delegaram essa função às creches. Então você tem lá aquelas crianças que não têm pais, que ao chegarem do trabalho vão lá ficar com eles e ensinar sobre a vida, o universo e tudo mais, porque isso a escola já ensinou. Então eles estão lá, aprendendo tudo igualzinho com todo mundo, tendo oportunidades iguais e resultados iguais garantidos. Professores cheios de novas ideias, né? O professor como um facilitador. Bom, resumindo, ele acha que essa troca dessa função universal, que é o ensinar um pouco de tudo para os filhos, em um ambiente de amor e cuidado, onde a criança aprende também o que é certo e errado, bem, trocar esta função universal pela função especializada, para ele não foi uma boa ideia. Então, ele vai te explicar aqui toda a opinião dele, com diversos exemplos também, você vai concordar ou discordar, isso aí, ó, boa sorte. Bom, continuando. Sobre os abusos, né, de autoridades sobre comunidades mais pobres, ele vai contar aqui sobre um caso de praga de piolhos. Então, naquele dado momento, determinou-se que todas as crianças pobres, todas as meninas pobres mais especificamente, deveriam ter seus cabelos cortados. Mas veja bem, essa determinação era apenas para meninas que viviam em determinadas áreas conhecidas pela baixa renda. Ele discute aqui o fato de que diversas daquelas meninas não tinham piolho. Mesmo assim, tiveram de ter suas madeixas cortadas. Aí você pode pensar, ora, é uma determinação visando a saúde pública. Ou você pode pensar também, ora, mas que absurdo, né? E as meninas das vizinhanças ricas, né, também terão seus cabelos cortados? Aqui na época de Chesterton, o que nós tivemos foi uma determinação do governo. Gente, eu não vou tocar nesse assunto por puro cansaço mental, mas assim, você que está me ouvindo agora deve estar se lembrando, né, de ações visando saúde pública, né, de determinações, né, visando saúde pública pelas quais nós passamos recentemente. Você tá vendo? É inevitável ler um livro como este e fazer pontes com o que nós estamos passando. Eu só pincei mesmo, peguei com uma pinça aqui alguns dos tópicos levantados aqui pelo Chester, né, discutidos por ele, né, na verdade. Mas no fundo, gente, pelo amor de Deus, todo mundo deveria ler este livro. Uma das últimas frases aqui da última página do livro diz o seguinte, olha só. Creio que o erro está em avançarmos por medo de recuar. No fundo é isso, né? Se alguma coisa deu errado, pera lá, vamos dar um passinho para trás, vamos analisar o que deu errado e pensar em como melhorar, né? Há precedentes?
Ah, a educação está ruim. Ok, então vamos olhar para trás, né? Vamos ver. Quando foi que a educação foi boa? No século passado? Então vamos ver direitinho como é que era feito no século passado. E vamos adaptá-la para a nossa situação atual. Mas o que ele diz aqui é que não se reforma nada, né? Deu errado, então vamos jogar tudo fora e vamos começar do zero com novas ideias. E vamos observar se vai dar certo. É meio que um leap of faith, né? Você vai lá e se joga. Ou, né, você pode ficar olhando e pensando, cara, isso aí vai dar merda. Então, de novo, para nós, o futuro temido pelo Chesterton, né, os desdobramentos temidos por ele, já são o nosso passado. Então, nós já vimos o que deu errado. Insistir em um erro é um sinal de burrice, não é não? E me corrijam se eu estiver errada, mas uma das definições de loucura é isso também, né? Ficar insistindo e esperando um resultado diferente. Achei, é uma frase do Albert Einstein, olha só, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Bom, é isso, pessoal, reforço mais uma vez aqui a leitura deste livraço. Vou deixar link na descrição deste vídeo para onde você pode encontrar o livro, comprando o livro através do link que eu vou deixar na descrição. Você está ajudando o canal também, já deixo aqui meu muito obrigada. Esta minha edição aqui tem aquela introdução escrita pelo professor Rodrigo Gurgel, que tem canal aqui no YouTube. Vou deixar link na descrição para vocês. E eu vou aproveitar também para deixar os 3 links para vídeos excelentes sobre este livro na descrição para vocês, hein? Vocês vão encontrar lá o link para o vídeo do Padre Paulo Ricardo. Tem também uma live do Guilherme Freire e um vídeo da Beatriz Bach, do Veritas Perpétua. Vejam lá, leiam o livro, vocês vão gostar, vocês também vão fazer essas pontes inevitáveis, né, com o Brasil atual, não é mesmo? Fica a dica aqui pra vocês, pessoal. Então é isso. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.